Bom, e é o seguinte, a gente tá falando de Xbox, Division e tal, e rolou uma troca de farpas no Twitter entre gringos sobre a questão do Xbox. O que aconteceu? O quê? A gente vê, né, conforme vai passando os anos aí, que muitos jogos vêm para PlayStation, vêm para Switch, às vezes para PC, e não vêm para o Xbox. Só a grande maioria desses jogos são jogos japoneses, né? E a gente sabe a grande dificuldade que a Microsoft tem de penetração no Japão. Não consegue. Tentou bastante, inclusive, né? Sim. Tentou bastante. E ela ainda traz coisas japonesas pro Game Pass, por exemplo, os Yakuza todo, Persona e tal. Mas, por exemplo, Persona 5, que é um melhor jogos da geração, ele foi exclusivo do PlayStation por muito tempo, sabe? Muito tempo. E aí, né, o que aconteceu foi que um cara que é criador de jogos também, chama o Modern Vintage Gamer, ele falou as coisas. Mas é o seguinte, após o lançamento do Octopath Traveler 2 pro PlayStation, Switch e PC, a Square Enix anunciou que o Final Fantasy Pixel Remastered Collection será lançado para Play 4 e Switch. O que trouxe de volta por que não vem esses jogos pro Xbox. Do lance do retorno, né? Muitas vezes falam em pagamentos da Sony, outras em mal-estar entre Microsoft e Square Enix, mas para outras é uma razão mais plausível, a falta de retorno financeiro que tais versões significam para muitas editoras. Esse Modern Vintage Game, que também é criador de jogo, ele comentou, ele reagiu o que um cara do Windows Central falou. É o Jez Corden, né? Jez Corden. Ele disse assim, ele assegura que existe uma razão fácil de perceber que não envolve teorias da conspiração. Abre aspas. Nada a ver com serem amigas, tudo a ver com o negócio. Porque outro cara falou que Microsoft e Square não são mais amigos. Tudo a ver com o negócio, está relacionado com o retorno do investimento. Dedicar tempo e recursos de desenvolvimento para uma versão Xbox em todos os atuais consoles para vender poucas cópias é o dilema. Está perdendo dinheiro. A Microsoft tem que descobrir uma forma de reverter isso. Aí eu levanto a seguinte coisa, né? Eu concordo que os jogos japoneses não vão vender tanto no Xbox, ou assim, e isso que é curioso, porque esses números não são revelados, certo? Só que eu não acho que isso é uma desculpa para a Square Enix. Se fosse uma empresa menor, eu até concordaria. Porque empresas menores têm poucos recursos e aí fica mais difícil desenvolver porque realmente gera custo. Agora a Square Enix é a porra de uma empresa gigantesca, né? Que parece, e aí não acho nem que é a questão do Xbox, mas a Square Enix parece que tá simplesmente abandonando o Ocidente, né? Então, eu concordo com essa coisa de o cara não vai fazer o port pro Xbox porque não vai vender muito de empresas menores, não da Square Enix, uma gigante dessa, né? Mas a verdade é essa, que o Xbox fica realmente sem muitos jogos japoneses por causa disso. Mas a minha dúvida nisso se o cara já fez o port pra PlayStation 5, por exemplo, é muito custoso pra ele fazer pra Xbox, porque não é muito parecido o hardware? O que muitas pessoas falaram nessa discussão que eu vi é que eles usaram o seguinte argumento, né? Os fãs, né, principalmente. Poxa, lançaram até pro ecossistema da Amazon, que está disponível, aí sim, é uma coisa mais plausível pra iOS e Android. E aí no mobile você tem um alcance massivo, certo? Mas o ecossistema da Amazon, especificamente, ele é um recorte mesmo, que não é... Poxa, se eles colocaram até nisso, por que não portaram pro Xbox? E aí entra essa questão que você levantou agora, Gui. O quão custoso é fazer um port para o Xbox a ponto da publisher virar e falar... Da Square Enix, né? De alguém como a Square Enix, exato, virar e falar, eu não vou fazer essa versão de Xbox. Não que eles tenham falado isso, porque tá tudo muito vago. Aqui a gente não tem número pra trabalhar em cima. A gente tá se baseando em estimativas. Mas eles não fazem o port. Mas eles não fazem o port. Isso permanece. Por algum motivo, né? Isso permanece o fato. Então a gente... Acho que é o caso da gente levantar isso, trazer desenvolvedores gringos, principalmente, pra entender deles. Por que esse port não é feito? Mas às vezes eles não podem abrir isso. Não, poder eles podem, porque não querem. Claro que a empresa pode falar. Mas você acha que a empresa deles não pode falar sobre isso? Sim, a empresa decide isso, que não pode falar. Eles podem falar à vontade. Mas o desenvolvedor, ele não tem escolha, ele tem que acatar o que a empresa fala pra ele, né? Eu acho que assim, realmente jogar num campo que a gente não tem muito número oficial em cima. Eu acho que a Sony não deixa, é isso. Pode muito ser. Então, isso aí é o que tá sendo argumentado. A Sony muito paga e tal, não sei o quê. Que a gente teve, por exemplo, o Forspoken, esse realmente foi um acordo comercial. Sim. Né? Sim. Só que eu né? Sinceramente não acho que a Sony tem bala pra fazer isso, não. Não tem. Bloquear, é muito jogo, né? É muito jogo. É muito jogo. Final Fantasy 7 Remake, cara. Sabe, que vendeu milhões, os caras não botaram no Xbox. E você tem que pensar que o block é basicamente eles têm que pagar pelo menos o que se estima receber nas vendas no Xbox. O negócio é que assim, cara, muito se fala por que o Xbox não vende no Japão. Cara, isso é lógico porque que o Xbox não vende no Japão. Os japoneses têm 2 marcas de console lá gigantes, que muito próprio, que é deles, que tem uma presença há muito tempo, muito grande lá, cultural. cara. É cultural. E uma delas lidera o mundo.
E tanto que nos Estados Unidos é onde o Xbox vende mais. Porque é o console E a Nintendo é cultura lá já. O que eu vejo agora cultural. o Phil Spencer tentando trazer jogos japoneses para Xbox para os jogadores americanos, não para tentar vender mais no Japão, porque, cara, essa é uma batalha perdida. A quantidade de dinheiro que a Microsoft já deve ter gastado para vender no Japão. Entrar no Japão, né? E não consegue, porque muitos jogos chegaram depois, você vê o Nier, aquele Your muitos chegam depois, porque tem os que não chegam e outros só chegam depois. E o Persona chegou agora. Yakuza Mas chegou... será que se a Microsoft comprasse um estúdio japonês, tipo Sega, tipo a From Software, será que eles conseguiriam? A From Software, assim, especificamente desses exemplos, a From Software eu acho que seria muito difícil, porque a Sony tem uma fatia da From Software. Tem, 14%. e a From Software tá muito bem das pernas para alguém comprar e eles têm uma proximidade muito grande com a Sony, já fizeram Bloodborne com eles. O Demon Souls. E lá no passado, Armored Core, PlayStation 1, From Software, né, enfim. Mas agora, uma SEGA da vida é o que já foi levantado antes, porque a SEGA e a Microsoft têm amizade. Tem diferentemente. O negócio, cara, é que a relação dessas empresas japonesas com Nintendo e Sony também é muito mais forte, sabe? E a gente vê que eles têm uma coisa de um pouco fechado, assim, né? O Japão é um país um pouco fechado, com certeza. Então, eles também têm essa resistência. Então, assim, eu acho que vender no Japão é uma batalha perdida. Eu acho que tem que trazer, sim, os jogos japoneses pro Xbox, porque tem muita gente no Ocidente que quer jogar esses jogos, então, né, faz total sentido. Mas... Eu acho que é meio que aceitar essa realidade, né? Mas é um mercado muito grande, né? É uma realidade grande. É um mercado muito grande. Claro que é. É um mercado gigante. Claro Cara, e sinceramente é o seguinte, assim, na minha opinião, eu acho que a Microsoft, ela tem que continuar tentando entrar no Japão. Mesmo que seja uma batalha perdida. Claro. Porque a gente tá falando de uma empresa que tem dinheiro infinito. Sim. A gente tá falando da Microsoft. Então não é qualquer empresinha tentando entrar no Japão. É uma grande das empresas. Eu aí, concordo. falando de SEGA especificamente, o quão forte seria a SEGA pra esse evento acontecer? Como que tá a SEGA hoje? Muito bem. A SEGA muita tá bem, grana. Muita grana. bem, assim, porque financeiramente. a SEGA, a gente tem a visão aqui, só que esse negócio, o mercado do Japão ele é tão poderoso, a SEGA ganha dinheiro vendendo cartinha, vendendo jogo de celular, e é muito dinheiro, entendeu? Sim, mas aí a gente tá falando de jogo, videogame. Cara, uma boa pra Microsoft, pra ele conseguir isso, é a Capcom. É isso que eu tô falando. Essa aí. Aí é o ponto que eu quero chegar. Tem bastante coisa aqui. Isso, mas aí é o ponto. Influência, né? Aí é o ponto que eu quero chegar. O que é a SEGA hoje pra videogames pra influenciar nessa entrada no Japão? Entendi. Cara, mas outra empresa também, pra entrar no Japão, é a Square Enix, cara. Também. Essa aí, porque a Square Enix lança muito jogo que a gente nem sabe que existe e vende horrores no Japão. Sabe? Mas a Square E eles lançam no mobile também, muita coisa. Tem rally rola com a Sony. Tem rally rola com a Sony total, né? E aí é isso, né? O que você começou falando. Pô, quando você fala de uma From Software, de uma própria Capcom, que a gente tá falando de empresas que têm franquias enormes ainda funcionando dentro da indústria. Sim. Agora, quando a gente fala de SEGA, a gente lembra lá do passado. Tem outras vertentes de SEGA? Tem. Agora, em questão de jogos, que é o que de fato importa nesse momento, eu não sei. E o Yakuza é da SEGA. Mas a Capcom não tem só o Resident Evil, né? Tem o Monster Hunter, que é gigante. Street Fighter, tem grande também. E teve o rally rola do Street Fighter V com a Sony, por exemplo. Também teve. Só. Não, então, e o Resident Evil é sempre anunciado na Sony, né? E a Capcom, tipo, agora também, né? Se fosse um tempinho atrás, na época de Resident 5 e 6, até seria possível. Agora seria bacatela. Agora vai ficar difícil. E assim, não tem... eu também acho que não tem que se procurar teorias da conspiração. Eu acho que os japoneses vão dar preferência pro Japão sempre. Óbvio. Teve notícias realmente que o Xbox Series S estava vendendo bem lá, porque ele era um pequenininho e tal, mas era muito porque... A estrutura agrada ao japonês também. Mas, por exemplo, não tinha... O PlayStation 5 estava em falta. Depois que o PlayStation 5 agora virou estoque normal, o bagulho estourou de vendas, né? Voltou a estourar.